participamos dessa aventura, né, da redemocratização. Eu nunca acreditei no Jânio. Nunca. Eu sou a única testemunha viva de um episódio que não houve. Aqui em São Paulo nós desarticulamos o esquadrão, porque conseguimos processar os policiais que faziam a parte dessa equipe, né? E o próprio Fleury. O primeiro processo de pedido de impeachment do Collor foi feito por mim e pelo Lula. O ano de 1968 marca o recrudescimento da ditadura militar no Brasil. O ato institucional número 5 fecha o Congresso, caça mandatos, prende adversários do governo e suspende direitos e garantias individuais. Em São Paulo, um grupo de policiais envolvidos em denúncias sobre o Esquadrão da Morte passa a atuar no combate às organizações armadas que tentam derrubar o regime. A partir daí, esse grupo ganha poder de vida e morte sobre a população e cobertura para agir acima da lei. Sequestra, prende, tortura e mata impunemente, sob o argumento de que está em guerra, e numa guerra vale tudo. Nesse momento, um homem de estatura pequena e fala mansa, dono de uma firmeza serena, mas inabalável, encarna a consciência cívica do país. Atrás de sua mesa, na Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, Hélio Pereira Bicudo investiga os crimes do Esquadrão da Morte e indicia os responsáveis. Entre eles, o todo-poderoso delegado Sérgio Fleury, símbolo do esquema de repressão política montada no Brasil. Ameaçado, constrangido, vigiado e perseguido, Hélio Bicudo resiste a todas as pressões e leva suas denúncias até os tribunais. Para proteger a própria vida, publica o livro Meu Depoimento sobre o Esquadrão da Morte. Isso acaba custando a progressão de sua carreira, cortada pelo governo militar, mas o transforma num exemplo de coragem e resistência à barbárie instalada nos porões da ditadura. No momento crucial da história do Brasil, foi a voz de Hélio Bicudo que se levantou para dizer: ninguém pode estar acima da lei. Depois disso, novas vozes se erguem e a sociedade organizada ganha força na luta para barrar os caminhos do estado de exceção. Com a redemocratização, Hélio Bicudo filia-se ao PT e é indicado candidato a vice na chapa encabeçada por Lula, que disputa as primeiras eleições presidenciais diretas, depois do fim do regime militar. Em 1990, Hélio Bicudo é eleito deputado federal, com quase 100 mil votos, e reeleito 4 anos depois. Desde 2001, é vice-prefeito da cidade de São Paulo. No gabinete da casa onde vive há mais de 40 anos, Hélio Bicudo conta com serenidade e coragem a história de sua vida. Eu nasci no dia 5 de julho de 1922, exatamente quando houve a revolta dos 18 do Forte Copacabana. E depois, no meu aniversário, 2 anos depois, houve uma segunda revolta, que foi a revolta de 1924 em São Paulo, né, comandada pelo general Isidoro Dias Lopes, né, que foi uma revolta de algum tomo, né, porque ainda que a gente possa pensar que as lembranças, né,
são um produto daquilo que nos contaram. Eu tenho algumas lembranças, né, porque São Paulo foi submetido a um bombardeio, né, pelas forças legalistas, né, e em casa eu me lembro muito bem disso, né, que se dormia embaixo de uma mesa coberta com colchões. A família toda dormia ali embaixo. Eu nasci em Mogi das Cruzes, mas me eduquei em São Paulo. Fiz o primário na Caetano de Campos e depois eu fui fazer o exame de admissão para o ginásio do Estado. Naquele tempo haviam 3 ginásios do Estado aqui em São Paulo. Um na capital, um em Campinas e um em Ribeirão Preto. Todos de qualidade de ensino a melhor possível, né? Os professores eram selecionados através de concursos públicos e tal. E eu ingressei no ginásio do Estado. Naquele tempo eram 5 anos de ginásio. Eu fiz os 5 anos, a minha formação, vamos dizer assim, de base, ela me foi dada durante o tempo que eu estive no ginásio do Estado, né? E depois do ginásio do Estado, naquele tempo havia o pré das universidades. Eu fiz os 2 anos do pré-jurídico, né, e depois os 5 anos da faculdade de Direito. Eu não sei bem, assim, buscando assim na minha memória, por que eu entrei na faculdade de Direito, né? Às vezes eu me pergunto, mas qual foi... Eu me lembro de um episódio quando eu tinha 5 ou 6 anos, e meu pai entrando na minha casa, na nossa casa, com 2 pacotinhos de papel de seda, né? E onde ele tinha 2 anéisinhos. Então ele disse, olha, esse anel é para você, era um anelzinho de pedra vermelha, porque você vai ser advogado. E o outro anel era de pedra verde, ele deu para uma das minhas irmãs, que ia ser professora, como de fato ela foi. Eu terminei o ginásio quando começou a guerra de 39. E o Brasil estava no período ditatorial do Getúlio Vargas, né? E, francamente, no período ditatorial. E a Faculdade de Direito era um centro de resistência, né, à ditadura, e um centro de resistência contra, vamos dizer assim, as ideias fascistas, né, que estavam surgindo, o integralismo e tal, e que poderiam conduzir o Brasil para um outro lado que não fosse o das forças democráticas, né, que estavam se opondo, né, aos países totalitários. Então, eu acho que foi por aí, quer dizer, vendo a atuação dos professores da Faculdade de Direito, né, dos alunos da Faculdade de Direito, nessa luta contra a ditadura. Eu até me lembro de um episódio muito interessante. Nós tínhamos não era nem colega nosso, quer dizer, já estava bem mais adiantado, que era o Germinal Feijó, que teve até atuação política depois. O Germinal Feijó saindo da faculdade com um balde contendo piche, né, escrevendo ali nas pedras da frente da faculdade, abaixo a ditadura, né, na frente da polícia. Né. Então essas coisas foram assim marcando e tal, e eu acabei entrando na Faculdade de Direito, fiz o pré-jurídico, depois o curso normal da Faculdade de Direito, e casei-me antes de terminar a Faculdade de Direito, porque naquele tempo você obtinha no 4º ano a carteira de solicitador acadêmico, que dava a você um grande espectro, né, do ponto de vista do exercício da profissão. Eu, quando entrei na Faculdade de Direito, também entrei no escritório de advogados. E então, quando eu cheguei no 4º ano da Faculdade de Direito, eu tinha quase uma quase autonomia, vamos dizer assim, econômica, né? E aí eu pude me casar, e me casei no último ano da Faculdade de Direito. Porque eu terminei a faculdade no fim de 46, quer dizer, eu sou da turma de 46, fui legal em 47. E em abril de 47 eu fiz concurso para o Ministério Público, né? E entrei no Ministério Público, e aí fui exercer o Ministério Público no interior do Estado. Nós participamos dessa aventura, né, da redemocratização. Veja bem, eu estava concluindo o CPUR aqui em São Paulo, né, e o brigadeiro Eduardo Gomes era o candidato da UDN, né,
contra o Eurico Dutra, que era o candidato da situação do Getúlio e do PTB, né? E nós fizemos, dentro do CPOR, uma luta muito grande para ter o Eduardo Gomes como paraninfo, né? Porque sabe como é que são os militares, né? Complicados, fechados e tal. Mas a turma impôs a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, exatamente como uma homenagem à abertura democrática que nós acreditávamos muito mais que acontecesse com ele do que o que pudesse acontecer com o Dutra, que também aconteceu, né? E ele foi o nosso paraninfo. Eu me lembro ainda na solenidade da entrega das espadas aqui no Paulistano, aqui em São Paulo, né? Ele compareceu e foi aquela festa, né? Mas eu me lembro do comício do Pacaembu, comício do lenço branco, né? Que só tinha as arquibancadas ocupadas e o povo fora, né? E isso levou à derrota do Eduardo Gomes, né? Foi uma demonstração, eu acho que da juventude mesmo, né? Porque naquela ocasião a UDN representava a volta à democracia, né? E foi por aí que nós, as passeatas na Faculdade de Direito, foram todas nesse sentido, né? Toda a reação, eu assisti toda a repressão policial, né, no governo de Getúlio Vargas, né? E porque a Faculdade de Direito sofreu muito com isso, porque era aqui em São Paulo, vamos dizer assim, o ponto de partida para uma reação contra a ditadura, né? Toda a reação contra a ditadura Vargas ocorreu a partir dos esforços, né, dos professores e estudantes da Faculdade de Direito, né? E a Faculdade de Direito chegou a ser invadida pela polícia especial do Getúlio Vargas, né, os boinas vermelhas, né? Chegou a ser invadida. O Centro Acadêmico 11 de Agosto, que ficava nos baixos da Faculdade de Direito, também foi invadido, arrebentaram tudo, quebraram tudo. Quer dizer, um monte de estudantes foi preso e tal, né? Quer dizer, foi uma época difícil, né? Uma época difícil. Eu não tive propriamente relação com o partido político, sabe? Até o momento em que eu me filiei ao PT, né? Porque os meus amigos, muitos amigos que estavam na UDN, depois passaram para o PDC, Partido Democrata Cristão, né? O Montoro, o Queiroz Filho, né? E tantos outros, né? O Luiz Cujasque, uma quantidade grande de companheiros, o Plínio o Arruda Sampaio, o pai, depois o filho, que é o Plínio Arruda Sampaio, né? Mas eu nunca participei de um partido político, né? Porque nessa ocasião não havia nem necessidade para você participar politicamente, de você se filiar a um partido político. Tanto que as candidaturas, por exemplo, a candidatura do Carvalho Pinto, né, a governo de São Paulo, o Carvalho Pinto não pertencia a partido nenhum, né? Ele foi apoiado pelo Jânio Quadros e foi apoiado pelo Partido Democrata Cristão, onde ele tinha muitos amigos, né? O Queiroz, o Velho Arruda Sampaio, o Plínio e tal, mas ele não era filiado a nenhum partido, né? E eu também não me filiei a nenhum partido, embora na ocasião eu fosse simpatizante da UDN, e depois eu tinha muitos amigos também no PDC, mas nunca me filiei realmente a um partido político. Em São Paulo, eu peguei, assim, logo de início, né, me puseram num processo que talvez tenha sido importante do ponto de vista da minha carreira no Ministério Público, né, mas que já foi um desgaste muito grande, que foram os processos contra o Adhemar de Barros, né, porque os inquéritos que depois deram, vamos dizer, causas, ações penais contra o Adhemar de Barros, eu é que intervi nesses inquéritos, né? Inquérito dos caminhões da Força Pública, dos Chevrolets da Força Pública, depois da Urna Marajoara, depois dos ferryboats do Guarujá, né? Foram todos os inquéritos que eu andei atuando, e na acusação, por exemplo, formal, né, do Ministério Público de São Paulo contra o Adhemar de Barros perante o Tribunal de Justiça,
né, que a acusação foi levada a efeito naquela ocasião pelo procurador, que era o Procurador-Geral da Justiça, Mário de Moura Albuquerque, e eu era o assessor imediato dele. Então, na sessão de julgamento, eu figurei ao lado do Mário Moura, e foi a única condenação que o Odemar de Barros sofreu aqui em São Paulo, né, porque ele recebeu uma propina, né, de 300 e lá vai pedrada naquele tempo de cruzeiros, né, do Serviço de Fundo da Força Pública para a compra de caminhões para a Força Pública, então Força Pública, né, e esse dinheiro, porque foi, não sei como é que acontece uma coisa dessa, ele foi depositado na conta do Odemar de Barros um cheque do Serviço de Fundo da Força Pública. Quer dizer, provadíssimo, foi condenado por peculato aqui em São Paulo e depois foi absolvido. Ou melhor, esse processo foi anulado no Supremo Tribunal Federal por uma questão de interpretação processual. Quer dizer, o fato está hoje, para quem quiser ver, os processos estão aí, está inteiramente provado o peculato praticado pelo Odemar de Barros. Tanto que ele foi condenado, ele fugiu para a Bolívia e depois, com o habeas corpus obtido no Supremo Tribunal Federal, né, fala-se muito mal desse episódio do habeas corpus que o absolveu, que anulou o processo aqui em São Paulo, aí ele voltou e nunca mais nada aconteceu. Eu nunca acreditei no Jânio, nunca. Eu sempre achei o Jânio um carreirista político, né? Eu me lembro que quando o Cavalho Pinto me convidou para participar da equipe de governo dele, eu falei isso ao Cavalho Pinto. Eu disse, olha, o senhor foi eleito com o apoio do Jânio, eu não sou janista, né? Tenho restrições políticas com relação à atuação dele, né? De modo que, se o senhor achar que eu posso participar da sua equipe com o que eu estou dizendo, tudo bem, senão estamos conversados. Se não, você vai aqui apenas me ajudar na parte administrativa, como se você participasse de um governo, não participasse politicamente do governo, né? O que depois se evidenciou. E o Jânio, até meu pai, quando o Jânio foi candidato a presidente da República, eu não votei no Jânio, né? Eu não votei, e até minha vez, mas por que você não vai votar no Jânio? Eu tenho que votar no Jânio, não vou votar por vários motivos, né? E depois da eleição do Jânio, naquela ocasião eu chefiava a Casa Civil do Cavalho Pinto. Quer dizer, eu não fiz campanha, o Cavalho Pinto fez campanha para o Jânio, eu não fiz, né? Eu acompanhei o Cavalho Pinto, mas nunca me manifestei nem favorável nem contra externamente, né? Embora depois do Jânio eleito, ele andou querendo pegar umas cabeças aqui no governo de São Paulo, e inclusive a minha, né? E eu até escrevi uma carta para o Cavalho Pinto, né, dizendo que eu não queria criar nenhuma dificuldade relativamente a ele e o governo federal, porque o Jânio estava pressionando o Cavalho Pinto. E que se isso custasse a minha saída do governo, para mim não tinha a menor importância. E o Cavalho Pinto, eu me lembro até uma carta escrita, manuscrita, e dizendo nessa carta que eu não acreditava no Jânio, que eu achava que o Jânio poderia levar o Brasil a uma ditadura tipo nascerista, né, e que então punha à disposição. O Cavalho Pinto não tomou conhecimento. Alguns dias depois eu encontrei com ele, falei com ele, e disse, não, deixa estar, você esquece isso, para mim não tem sentido nenhum. O Jânio renunciou pouco mais de 6 meses de governo, né? Foi a 25 de agosto, né, de 61. Né? E quando o Jânio renunciou, eu estava no meu gabinete, quem me deu a notícia da renúncia do Jânio foi o Sebastião Camargo, o velho Sebastião Camargo, que era o dono da Camargo Correia, né? Que me telefonou, disse, você sabe que está vendo e tal? Eu disse, não, o Jânio acabou de renunciar. Não diga. Aí eu desci, porque naquele tempo o Palácio do Governo era nos Campos Elíseos. Você tinha o edifício da administração do governo e a residência, que é o palácio mesmo, né?
e foi o Palácio do Edu Chaves, ele que construiu e tal, que é, aliás, muito bonito, era e é muito bonito, né? E eu desci, o Cavalho Pinto estava recebendo o Castro Neves, que era o ministro do Trabalho, Magalhães Pinto, né? E o Cavalho Pinto já sabia da renúncia, ele estava telefonando para o ministro da Justiça, que era o Oscar Pedroso Horta, né? Pediu para o Oscar Pedroso Horta segurar a renúncia, porque ele disse, olha, não é a primeira, não é a segunda, não vai ser a última, vamos segurar mais essa e tal. Mas o Pedroso Horta não quis segurar, ele disse, não, eu estou cumprindo uma determinação do meu presidente e vou entregar o pedido de renúncia, né, à Câmara Federal. Quer dizer, aí é que mostra bem que não era uma renúncia, né, era uma coisa trabalhada no sentido de você eliminar o parlamento, né, porque na medida em que você lê a renúncia é concedida, né? Se você volta e fecha o parlamento, a consequência é um governo unitário, né? Então, eu acho que por aí ficou claro a intenção do Gênio de voltar. O Cavalho Pinto, nessa ocasião, disse assim, bom, vamos então até Cumbica ver o que está acontecendo. E se você vai comigo. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Quando nós íamos chegando em Cumbica, o rádio já estava comunicando que havia sido lida a renúncia pelo Auro Soares de Moura Andrade, que correu para ler, para consumar, né? Para consumar. E aí eu disse para o cara, o senhor tem interesse ainda de ir até o Gênio? Que já está consumado, não tem mais nada, não pode mais, ele não vai poder mais reconsiderar a renúncia, né? Já está lida, está consumado. Ele disse, não, já estamos aqui, vamos até lá. E chegamos em Cumbica, lá na base aérea, né? E fomos à casa do coronel Faria Lima, que era irmão do brigadeiro Faria Lima, que naquela ocasião era o presidente do BNDES. Do BNDE, não era o BNDES, era o BNDE. E o coronel recebeu o Cavalho Pinto ali na porta, nós entramos numa sala na casa do Faria Lima, que era o comandante, e daqui a pouco chega o Gênio, Dona Eloá vem logo em seguida com um radinho de pilha na mão, né, comunicando a leitura da renúncia. Olha, a conversa entre o Cavalho Pinto e o Gênio não deve ter demorado mais de que 10 minutos, de pé os dois. Eles ficaram no fundo da sala, eu fiquei no início dela, entrei, fiquei parado aqui. Eles ficaram no fundo da sala, a Dona Eloá chegou e tal, conversaram. Quer dizer, não houve absolutamente nenhum gesto agressivo por parte do Gênio, que nem teria cabimento. Depois o Cavalho Pinto me disse que ele perguntou ao Gênio, mas por que a renúncia, né? O Gênio disse, não, o país é ingovernável. O país, da maneira pela qual ele está estruturado, ele é ingovernável, e eu saio e volto para a vida privada. O que ele realmente não fez. Esse foi o episódio da renúncia do Gênio. Não houve agressão, porque aconteceu o seguinte, por que há essa versão da agressão? Uns 2 ou 3 dias antes da renúncia do Gênio, o Cavalho Pinto estava recebendo um grupo de sindicalistas, naquele tempo era um pelego, né? Sindicalistas, né? Na sala, no gabinete dele. E ele, antes de receber, ele tinha despachado alguns processos, né? E o Cavalho Pinto tinha uma maneira peculiar de despachar. Ele ia despachando e ia jogando os processos no chão, sabe? E quando ele se levantou para cumprimentar, para se despedir dos sindicalistas, ele tropeçou no processo e bateu com a costela na quina da mesa. E fraturou a costela. Então, isso aí não circulou, a não ser depois da renúncia.
porque ele teve que se recolher, teve que ir para a cama, teve que enfaixar, aí todo mundo ficou sabendo, então atribuíam isso a uma agressão do Jânio, que absolutamente não ocorreu. Eu apontei assim a necessidade do governador fazer uma nota para os jornais a respeito da renúncia do Jânio, né? Dizer qual é a posição dele com relação a essa questão do Jango e da renúncia e tal. Então ele disse, então você redige. Então fui lá e rabisquei lá uma meia página, voltei. Aí começa a discutir o negócio. É isso, não, isso não pode. Então, isso põe, tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo. E tinha uma frase que eu tinha colocado, que era a seguinte, que o governo do Estado respeitava e queria que fosse respeitado o espírito e a letra da Constituição na renúncia do Jânio. Então, quando foram cortar essa frase, eu disse, bom, então pode pegar esse comunicado e jogar no lixo, porque a única coisa que é importante nesse comunicado é essa frase, né? Manutenção da Constituição, no seu espírito e na sua letra. E no dia seguinte, sabe como é jornalista? Os jornalistas sabem como era. Eles pinçaram essa frase e puseram na manchete. E eu me lembro que o Portugal Gouveia veio me interpelar, escuta, como é que essa frase passa, isso é uma loucura, não sei o que, o Portugal. E a única frase importante nesse comunicado. O resto pode jogar fora. A renúncia de Jânio Quadros coincide com a ausência do país do seu vice João Goulart, que visitava a China comunista. Os militares não queriam que ele assumisse. O medo era de ver o país nas mãos dos comunistas e dos sindicalistas. Com Carvalho Pinto, Hélio Bicudo participa de uma reunião no Ministério da Guerra. Nós estávamos todos lá, eu estava presente, embora não, alguns governadores e tal, se discutindo o que se faria com a questão da renúncia do Jânio e a questão do Jango, que os militares não queriam o Jango para presidente, né? E estavam conversando ver se encontravam uma solução de compromisso ali para não ter um problema maior que já estava tendo, porque o Brizola já estava metendo a boca lá no Rio Grande do Sul, né? E nessa ocasião o Faria Lima ligou para o Dílio Diniz e diz, olha, a única maneira de você, isso depois o Dílio Diniz nos contou, eu ouvi ele dizer isso, a única maneira de sanarmos essa crise é mandar um navio da esquadra buscar o Jânio no meio do oceano e trazê-lo de volta. Quer dizer, você trazia de volta o Jânio, com o Congresso desaparecia, não? O Dílio Diniz pegou o telefone, pá, bateu no telefone. Não quis saber de história. Essa conversa não entra, né? Porque eles se sentiam traídos pelo Jânio, né? Os militares, né? E aí as conversações foram e tal, e se chegou a essa solução que eu acho que foi de compromisso, né, do parlamentarismo do Jango ser o presidente, né, dentro do regime parlamentar. Em setembro de 1961, a Constituição emendada institui o parlamentarismo. Jango toma posse como presidente e Tancredo Neves como primeiro-ministro. Em São Paulo, Carvalho Pinto, após perder a eleição para Adhemar de Barros, é convidado a integrar o ministério de João Goulart. Ele recebeu o convite do Jango para ser o ministro da Fazenda. Ele me chamou primeiro, ele queria ser convencido a ser ministro. Então eu, mais algumas pessoas que trabalharam durante o governo dele, o Diogo Gaspar, mais alguns outros, nós conversamos com ele que achávamos que ele devia assumir, que era um desafio, o Ministério da Fazenda, né? Que o antecessor, Santiago Dantas. É o Santiago Dantas que foi o antecessor que entregou a pasta para o Carvalho Pinto. E eu me lembro que nós fomos para a Brasília, até num DC-3, que tinha um avião Rio militar, para o Carvalho Pinto, já fez o convite, o Carvalho Pinto aceitou, e aí ele me convidou para ser o chefe de gabinete dele. O chefe de gabinete naquele tempo equivalia ao secretário-geral do Ministério, né? Quando o Carvalho Pinto foi para os Estados Unidos, dessas entrevistas com o FMI, com o Banco Mundial,
Foi mais ou menos no mês de setembro de 63, isso, que eu assumi o Ministério da Fazenda. Eu me lembro que uma vez, quando o Cavalho Pinto estava fora, houve uma reunião do Ministério, eu fui convocado para a reunião do Ministério, e eu me lembro que o Jango perguntou ao Jair Dantas Ribeiro, como é que está o Castelo? Porque o Castelo era o chefe do Estado-Maior do Exército, né? E ele disse, o Castelo não comanda nem a ordenança. A resposta. Porque naquela ocasião o Carlos Lacerda estava atacando muito fortemente o governo e havia, pelo menos, a intenção de se declarar o estado de sítio, né? E era o tom dessa reunião do Ministério, né? Aí começaram a pedir a opinião dos vários ministros, pediram a mim e eu disse, olha, eu acho que isso vai agravar de uma maneira... nem se possa imaginar a inflação, não sei nem se nós temos dinheiro físico para acudir a essa demanda, né? Aí conversou-se e tal, bom, vamos deixar para uma segunda discussão e tal, a coisa do estado de sítio, né? Porque aconteceu o seguinte, eu estava no apartamento do Carvalho Pinto, que ele estava em Washington, né? Às 5 horas da manhã me aparece um capitão do Exército que fazia parte do gabinete do ministro da Fazenda, e disse, olha, doutor, aconteceu que vão pedir o estado de sítio, né? O Jango vai pedir o estado de sítio, não sei o que e tal. Eu disse, bom, fizeram uma nova reunião do Ministério, não me convocaram. Eu acho que não é propósito, né? Aí eu telefonei para o Cavalho Pinto, em Washington. Eu disse, olha, professor, o senhor ainda tem alguma coisa importante? Não, só tem umas reuniões mais... não são mais reuniões de trabalho, são reuniões mais sociais, né? Então o senhor vem embora. O que está acontecendo isso aqui, quem sabe se o senhor segura isso aqui, né? E ele veio. No dia seguinte o Cavalho Pinto estava aqui e ele foi falar com o Jango disse, não, isso é um problema dos militares, os militares é que querem. Porque o Jango já tinha pedido o estado de sítio. O Cavalho Pinto foi falar com os militares, eu fui junto. Olha... dava até pena, os 3 ministros, não sei o que, encolhido, porque o cara disse, é um desastre essa questão, precisa retirar esse pedido, né, e que a esquerda toda estava contra, também, porque a esquerda temia que fosse uma coisa que derivasse numa situação vamos dizer assim, de confronto, e eu acho que naquele momento a esquerda não queria isso. Aí retirou-se o pedido, né? Porque ele já ia perder, né? Eu acho que retirou o pedido. E aí as coisas começaram a se deteriorar também, né? Negócio das ligas camponesas, depois os militares, o comício da Central do Brasil, o problema dos sargentos lá em Brasília, uma série de coisas. E o Carvalho Pinto estava achando que havia um movimento para tirá-lo. Inclusive Brizola e tal, estavam querendo tirar o Carvalho Pinto, porque eles achavam o Carvalho Pinto um conservador e tal, e que não podia continuar no Ministério. E até falavam-se na divisão do Ministério e tal. Então o Carvalho Pinto, foi isso em dezembro. Havia uma inauguração, eu me lembro, de um alto forno aqui da Cozipa. Então, que o presidente ia estar presente, o Jango ia estar presente, o Carvalho Pinto foi convidado, daqui de São Paulo. Então ele me disse, olha, você me prepara uma carta saindo do Ministério. Porque se o presidente não me der uma satisfação pública e desautorizando esses boatos de divisão, de saída e tal, eu não permaneço mais no Ministério. Você faz a carta, quando eu voltar, eu volto hoje mesmo, a gente vê qual é o encaminhamento. Eu peguei e fiz a carta, né? Não pedindo exoneração, mas saindo. Não é uma carta solicitando, uma carta dizendo que saía, né? E o Carvalho Pinto chegou e disse, olha, vamos embora, não vamos ficar. Isso foi no dia 19 de dezembro, né? Aí então você leva a carta ao presidente Fernando Laranjeira, você leva a carta a ele, ao presidente. E, tá bom, então, fui lá, quem me recebeu foi o Darcy Ribeiro. Eu conheci o Darcy de longa data, amigos e tal. Encontrei com o Darcy,
o Darcy, olha, o presidente não está, não sei o quê. Eu disse, bom, então eu espero, né? Porque eu estou com essa carta aqui, e eu disse para ele, eu quero a carta. Disse, mas o presidente não vai tomar nem conhecimento disso. Mas não é que ele vai tomar conhecimento, ele tem que tomar conhecimento disso, né? Aí, daqui a pouco chega um bebel, um contínuo e tal, assim, olha, professor, o presidente está chamando o senhor. Ele disse, então já chegou, você me leva lá, que eu tenho que entregar essa carta, né? Aí ele me levou. Entreguei a carta ao presidente, né? Mais nada, não comentei, não fiz, nem o presidente fez qualquer comentário. Aí o presidente disse ao Darcy, vai ao ministério, vê se você segura o professor. Aí o Darcy foi até comigo ao ministério. Na minha volta ele disse, olha, é bobagem você querer segurar, porque a carta não é pedido de demissão. E eu acho que nesse momento, o Carvalho Pinto já reuniu a imprensa e já comunicou que ele sai do ministério. E que foi o que realmente aconteceu. Quando nós chegamos no ministério, o Carvalho Pinto já tinha falado com os jornalistas, e o professor, né, ficou sem ter o que falar, né? Avalio que foi um retrocesso, né? Foi um retrocesso, foi o golpe da direita, né? Golpe, inclusive, com a participação, embora com Gosno diga o contrário, foi um golpe que os Estados Unidos apoiou, como apoiou os outros golpes da América Latina, né? Apoiou e embora uma das coisas interessantes é porque o Jango, ele tinha condições de segurar o golpe. Eu acho que tinha condições. O primeiro exército, por exemplo, que é a Vila Militar, estava com ele. Mas ninguém acionou a Vila Militar para segurar esse pessoal que vinha de Minas, que não era de nada, era só segurar e pronto. Eu acho que ele não queria assumir a presidência da República e depois ele atuou, eu acho que sem vontade política de ser realmente o presidente da República. Eu acho que ele deixou acontecer. Eu voltei para o Ministério Público, né, e aí me puseram sempre me deram bons abacaxis do Ministério Público, que foi essa questão do Esquadrão da Morte, né, as investigações, né, sobre as atividades do Esquadrão da Morte aqui em São Paulo, e que, veja bem, esse pessoal atuou até um certo momento, e depois, por volta de 64, 65 ou 66, por aí afora, a partir de 70. O Esquadrão da Morte funcionou, era 66, 67, 68, 69. Esse pessoal que atuou no Esquadrão da Morte passou a atuar na repressão política. Então eles se tornaram realmente intocáveis, né? Então eu me lembro que uma vez, quando eu estava fazendo essas investigações do Esquadrão da Morte, eu fui chamado por um coronel chamado Coronel Faustini, que era do SNI aqui de São Paulo, né? Porque eu tinha conseguido a prisão preventiva do Fleury, né? Que era o homem símbolo da repressão política, né? E aí o coronel me chamou, não, mas como é que o senhor está fazendo isso? Esse é o nosso homem símbolo e tal. Eu disse, como é que vocês vão escolher o seu homem símbolo? Não é um bandido da pior espécie que era o delegado Fleury, né? Como é que vocês escolhem isso, né? Problema de vocês, não é meu. Eu estou cumprindo as minhas funções e vou continuar cumprindo, né? Mas ele ficou pouco tempo preso porque veio até a chamada Lei Fleury, né? Que permitia que os réus primários, né? E não era bem um réu primário porque tinha pelo menos 16 processos nas costas, né? E que permanecessem soltos. Aí ele foi solto e ele continuou as atividades dele, né? Eu fui designado pelo Procurador-Geral da Justiça para fazer as investigações. Quer dizer, é uma coisa pessoal. Porque você, como membro do Ministério Público, tem um poder que as pessoas às vezes não realizam que seja esse poder. Você pode entrar em qualquer repartição, você pode requisitar o documento que você quiser requisitar, que não pode ser negado. Então eu usei dessa força que tem o Ministério Público, eu consegui fazer, se eu não me falha a memória, 16 processos.
né? A maioria deles, o Fleury figura como uma pessoa, ele que era o chefe do esquadrão, ele que comandava. Porque estava acontecendo que o negócio de morto, o negócio de morto com cartaz, com o crânio, dois fêmures e tal, esquadrão da morte e tal, e eu fiz uma representação ao procurador-geral dizendo, escuta, isso precisa apurar, né? O que está acontecendo aqui em São Paulo, que não se apura? Né? Então, eu acho que foi até uma represália, tá bom, então você vai apurar. Não é porque eu não estava pedindo para que eu apurasse, né? Mas acabei assumindo essas investigações e fiquei 1 ano fazendo esse tipo de investigação. Eu escudo de Lecoque, no Rio de Janeiro, e em Espírito Santo a mesma coisa. Né? Aqui em São Paulo nós desarticulamos o esquadrão, porque conseguimos processar os policiais que faziam a parte dessa equipe, né? E o próprio Fleury. Eu acho que é queima de arquivo, viu? Um tiro de longe, o cadáver dele foi entregue à família num caixão fechado. Eu consegui provas. Você sabe que houve uma execução de um marginal que chamavam de Nego 7 aqui em Guarulhos, né, que um padre, que é um padre canadense, né, que estava dentro da igreja, que serviu de palco ali a praça para a atividade do esquadrão, ele fotografou as pessoas. Então tem o Fleury, tem o Fininho, tem o Campão, todos eles estavam ali. E ele fotografou e eles eliminaram esse marginal naquela ocasião. Isso foi um dos processos. Mas tem outros processos que as provas são claras contra o Fleury, tanto que ele foi pronunciado em muitos processos. Ele não foi a júri porque ele morreu antes, ou foi morrido antes do júri. Ele não foi a júri por isso. Né? E quando esses processos se completaram, ele já não estava mais nas graças do poder, porque ele já estava naquela fase da distensão, né? E ele voltou para a polícia de São Paulo e aqui começou a dar um pouco com a língua nos dentes, exibir uma fortuna que ele não podia exibir. Ele tinha uma lancha de alto mar, né? Tinha carro, tinha casa no Guarujá, casa aqui em São Paulo, e aí ele bebia, né? Começou a falar alguma coisa que talvez fosse inconveniente para o sistema, e aí desapareceu. Porque eu acho o seguinte, por que entregar à família o corpo num caixão fechado? Não foi submetido ao exame de corpo de delito. Nada. Então, quer dizer, a presunção é de que houve mesmo realmente uma queima de arquivo. Né? Porque ele sabia de muita coisa, de muitas pessoas que intervieram na repressão, que participaram da repressão, tudo isso. Aqui em São Paulo, né, quem comandou a montagem dessa máquina foi o Abreu Sodré, que era o governador de São Paulo. Ele e o secretário da segurança dele, que era o Eli Lopes Meirelles. Né, eles é que ajudaram a montar a Operação Bandeirantes, né, com dinheiro de empresários e tal. Eu nunca procurei saber essa questão da máquina montada para a tortura. Eu tinha conhecimento da tortura, você viu ali naquela pirografia, né, dos presos do Tiradentes, né, que foram torturados. Né. Quer dizer, a gente tinha conhecimento disso, mas você não conseguia entrar. No caso do Herzog, por exemplo, eu me lembro da missa do Herzog, né, a atuação de Dom Paulo, né, chamando para uma solenidade ecumênica na catedral, né, as pessoas que entravam na catedral poderiam não sair mais da catedral porque a polícia fechou. Né. Então, quer dizer, esses episódios a gente sabe, mas eu sei que o Abreu Sodré estava metido nisso, sei que empresários aqui de São Paulo, mas quais empresários? Eu não sei dizer. Que estavam metidos, eu acho que todos, ou quase todos, chamado aí pelo coronel Faustini, né, do SNI, né, naquele tempo, né, e que ele achava que eu estava partindo para uma atitude incompatível, né, com aquilo que a ditadura pensava no que diz respeito à repressão política, né, porque o homem símbolo era o Fleury, e eu estava querendo botar o Fleury na cadeia, né? E isso desmoralizaria o esquema de repressão política, né?
Agora, eu acho que eles pegaram essas pessoas porque eram pessoas afeitas à tortura, né? O Fleury, por exemplo, casos de torturas de presos comuns, era um hábito dele e de outros companheiros dele, né? Eu acho que nesses procedimentos que nós fizemos, ficava clara a atuação deles. Quer dizer, eu acho que a ditadura aproveitou o know-how desses policiais para prosseguir de uma forma violenta contra as pessoas que estavam engajadas, né, eu nunca falo subversão, estavam engajadas na luta pela redemocratização do país. Hélio Bicudo investiga a fundo as atividades criminosas do Esquadrão da Morte. Mais do que investigar, ele denuncia integrantes da Polícia do Estado. Por incomodar tanto, é afastado do caso. Mas antes, deixa registrado a participação de autoridades nesses episódios. Escreve o livro Meu Depoimento sobre o Esquadrão da Morte. Vieram as ameaças de morte. Telefones, ameaças que vinha por intermédio de amigos, compreendeu você? Olha, toma cuidado, você está se expondo, porque isso é um tipo de ameaça, né, que você faz circular. E aqui em casa, telefonema para as minhas filhas, meus filhos, minha mulher, receberam, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. E isso sem dúvida nenhuma. Agora, esse tipo de ameaça, ele aconteceu com muito mais força depois que eu fui exonerado, né, das investigações. Eu fiquei 1 ano, né? Como eu estava apurando apenas, vamos dizer assim, os executores, eu comecei a mexer nos autores intelectuais, ia bater no governador de estado, né? E aí, nessa ocasião, eles resolveram me tirar das investigações. Esse livro, houve uma tentativa de apreensão, porque eu tentei editar esse livro, percorri várias editoras, inclusive a Vozes, que o Dom Paulo disse assim, olha, procura a Vozes e tal, né? E um belo dia, o diretor da Vozes, que era o Frei Ludovico, ele me procurou aqui em São Paulo, né, ali ali perto da Faculdade de Direito, não me lembro, uma daquelas ruas ali, onde a Vozes tinha uma loja, e me disse, olha, o seu livro foi aprovado pelo Conselho Editorial da Vozes e tal, mas nós somos uma empresa comercial, e como empresa comercial, só nós vamos publicar o seu livro se o senhor concordar em submetê-lo à Polícia Federal. Eu disse, bom, então o senhor me dá de volta os originais, porque se eu for submeter, eu não vou publicar nunca esse livro. Aí ele me devolveu. Eu trabalhava no Estado de São Paulo nessa ocasião também, que eu trabalhei 27 anos no Estadão, né? E o Júlio Neto era muito meu amigo, colega de turma e tal. Eu falei com o Júlio disse, não, procura o Carlos Lacerda, né? A editora Nova Fronteira. Procura o Carlos Lacerda. E ele marcou uma entrevista com o Carlos Lacerda, e eu tive com o Carlos Lacerda aqui no Hotel Jaraguá, antigo Hotel Jaraguá, que ficava ao lado do Estado, dentro do Estado de São Paulo, funcionava no mesmo edifício. Eu fui falar com o Carlos Lacerda, mostrei para ele as coisas e tal. Ele disse, não, pode deixar, nós vamos publicar o seu livro e tal, me dá aqui os originais e tal, eu vou ler e tal, depois eu me comunico com você. Aí me mandou uma carta dizendo que não publicava, porque eu fazia acusações a amigos dele, Abreu Sodré, né, e que ele só publicaria o livro se eu desse o direito de defesa ao Abreu Sodré. Olha, livro não tem direito de defesa, né? Gente que depois fale, né? Antes não pode. Aí eu falei pro Júlio Neto, eu já esperava isso dele. E aí eu falei com o Dom Paulo, como é, publica ou não publica isso aqui? Como? O Dom Paulo, não, publica. Quem publica, quem vai fazer edição desse livro é a Justiça e Paz de São Paulo. Você consiga uma gráfica para fazer, mas a responsabilidade é da Comissão de Justiça e Paz. Eu consegui na revista Os Tribunais, a primeira edição foi impressa, essa é a 10ª edição, fosse impressa pela revista Os Tribunais,
E quando a primeira edição estava pronta, foram 3.000 exemplares, o Dom Paulo disse: você pega esses livros e traz para aqui para a Cúria. Não deixa lá, traz aqui para a Cúria. E nós vamos distribuir gratuitamente o que for possível, antes de você lançar o livro. E foi o que nós fizemos, né? Então ele mandou para toda a padraiada, mandou para o governo, mandou para o ministro, para o governador do estado, secretário, deputado, mandou para todo mundo. E aí eu recebi uma intimação da Polícia Federal, para ir à Polícia Federal. E o Dalmo Dallari era o presidente da Comissão de Justiça e Paz, que era a editora do livro. Então fomos nós dois lá falar com o chefe da Polícia Federal. Ele disse: porque o seu livro tal, dando ideia de que ia segurar a edição. Eu disse: olha, acho que o senhor vai perder seu tempo, porque o livro já está na rua, né? O senhor vai proibir o quê? Né? Então eu vou pensar e tal, e coisa. E não aconteceu nada. Aí o livro teve, naquela ocasião, teve 9 edições, né? E depois teve uma edição em francês, uma edição em alemão. Quem traduziu para o alemão foi Dom Hipólito, que era o bispo de Nova Iguaçu, né? Dom Adriano Hipólito, que era o bispo de Nova Iguaçu. E uma em italiano e uma em espanhol, né? E agora eu reeditei o ano passado, aí na Martins Fontes, mostrando o que aconteceu com as pessoas que foram processadas, né, como membros do Esquadrão da Morte. Quase nada. Em decorrência da publicação desse livro, eu sofri uma punição, uma censura do Procurador-Geral da Justiça, porque ele achava que eu havia exorbitado na minha atuação, que eu não podia dar publicidade àquilo que eu estava tornando público. Que eu tornava público para garantir a minha vida. Muito bem. Ele determinou essa punição. Eu recorri para o Tribunal de Justiça, um mandado de segurança contra a punição, né? E o Tribunal de Justiça revogou a punição, né, dada pelo Procurador-Geral da Justiça, dando razão, né, à minha atuação, né? Isso foi um episódio importante, porque mostra que o Ministério Público não estava realmente engajado na luta contra o Esquadrão da Morte. Mas não adianta você ter uma lei anti-tortura, temos uma lei anti-tortura, mas isso é um incentivo à tortura, né? Mesmo porque essa questão, por exemplo, de dizer-se que a lei de anistia é uma lei de duas mãos, que ela favorece as vítimas e favorece os algozes, isso está, do ponto de vista jurídico, é uma maneira esdrúxula de interpretar a lei. Por quê? Porque, conceitualmente, a anistia é para atender aqueles que foram atingidos pela violência do governo, e não aqueles que praticaram a violência do governo, não é? Quando a lei de anistia começou a ser discutida e depois ela foi promulgada, e se adotou essa interpretação, que eu acho que foi uma interpretação de compromisso, né? Na medida em que você partia para uma distensão política, né? Se você quisesse apurar os crimes praticados, né, pelos militares e por aqueles que acompanharam os militares na ditadura militar, né, e que torturaram, que eliminaram e tal, né, você podia criar um clima antidemocrático, né, e voltarmos novamente para uma situação de maior endurecimento, né, do sistema político. Você tem uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, você tem uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já naquele tempo diziam que conceitualmente é impossível você contemplar como a lei de anistia aquelas pessoas que cometeram violência durante um determinado período, né? Essas pessoas, como a própria lei de anistia diz, os terroristas estão fora da lei de anistia. Só os oponentes políticos é que estão dentro da lei de anistia. Ora, os torturadores não eram oponentes políticos, né? Eles estavam a serviço do governo e deveriam ser, na verdade, investigados, processados e julgados.
Isso não aconteceu e não vai poder mais acontecer. Mas o que não pode acontecer é que eles sejam, vamos dizer assim, blindados, né, com altos postos, né, dentro do governo. No caso, por exemplo, agora, do governo do Estado de São Paulo, né, que traz para uma posição de relevo na Secretaria de Segurança Pública, né, um torturador, que é o delegado Calandra, que era conhecido como o capitão Ubirajara, uma coisa desse tipo. E que foi, então, o nome dele aparece no Brasil nunca mais, no Tortura nunca mais, né? Testemunhas que foram sujeitas à tortura por parte dele estão aí vivas, estão dando o seu depoimento, e é mantido, né, na Secretaria de Segurança. Quer dizer, isto, para mim, é um incentivo à tortura. Aqui em São Paulo, o governador sai a campo para defender um torturador, né, dos mais bárbaros, porque, segundo se diz, ele não só torturava, como ele participou da execução do Herzog e do Fiel Filho. Eu me engajei no PT em 1980, logo depois da fundação do PT. Eu me lembro que foi um ato até na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Quando eu conheci o Lula, foi na campanha de 82, para governador do Estado. Ele foi candidato a governador do Estado e me empurraram para ser candidato a vice do Lula, para fazer contrabalançar um pouco, né, o operário e o burguês, vamos dizer assim. Né? E, olha, foi uma experiência, para mim, muito rica, né? Porque eu conheci o Lula, né, mais de perto, né? Eu acho uma inteligência brilhante, né, uma intuição política rara, né, e que estava fadado a chegar ao ponto que chegou. Ele reuniu aqui em São Paulo, naquele tempo, 100 mil pessoas, no último comício de encerramento, e perdeu as eleições, é lógico, né? Ganhou o Montoro, em segundo lugar foi o Jânio, em terceiro lugar foi o Lula. Acho que ele teve, naquela ocasião, 9% do eleitorado, uma coisa assim. E depois ele foi subido. Eu acho que o PT teve um papel importantíssimo, né? Embora a sua bancada fosse ainda pequena, desde a implantação, né, do sistema democrático, durante as discussões para a Constituição de 88, né, depois, durante os mandatos sucessivos, a questão do Collor, dos embates. Né, a verdade é essa, o primeiro pedido de impeachment contra o Collor foi feito pelo PT. Fomos eu e o Lula que fomos apresentar ao Paes de Barros o pedido de impeachment contra o Collor. Né? Essas ações movidas perante o Supremo Tribunal Federal, perante o Tribunal Eleitoral, contra, né, a eleição do Collor, é o Partido dos Trabalhadores, porque eu era, na ocasião, membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, né? E depois, a atuação do partido durante todo esse transcurso, né, que eu acho que é o único partido que fez oposição, e talvez muito daquilo que se poderia ter feito no sentido, né, da construção de uma sociedade mais desigual ainda não se fez por causa da atuação do PT. Eu me candidatei a deputado federal, fui eleito e fiz 2 mandatos, né? Eu já falei a vocês que não faria um outro mandato, porque eu acho que não se deve profissionalizar, né, a função parlamentar. Esse é um ponto de vista meu, posso estar errado, mas é o meu ponto de vista. Alguns projetos meus tiveram apoio, né, do Luiz Eduardo Magalhães, né? O Inocêncio Oliveira me convidou várias vezes para assumir algumas posições, né, em inquéritos, né, contra pessoas da casa, né, que eu fiz. Eu participei da comissão de orçamento. Você sabe que é uma coisa, o Passarinho é que era o que foi o presidente, né? Pois é, o Passarinho convidou a mim para ser o relator da comissão de orçamento. Mas eu precisaria ser indicado pelo partido para participar da comissão de orçamento, né? E aí não fui. Eu fui suplente na comissão de orçamento. Eu acho que o IPSE realmente ficou demonstrado que ele cometeu um ato de corrupção. Era uma coisa pequena, mas era,
né? E eu acho que aí, na questão do IPSE, valeu muito a posição dele com relação à cassação do Collor. Quer dizer, eu acho que politicamente a cassação do Collor fez com que a balança pendesse contra ele no problema da sua própria cassação. Eu me lembro que quando o IPSE foi fazer a defesa dele no plenário da Câmara, o Inocêncio era o presidente da Câmara. A Câmara estava vazia, não tinha ninguém na Câmara. Ninguém. E eu pedi a palavra ao Inocêncio e disse, olha, eu acho que não é possível que se ouça a defesa do deputado IPSE Pinheiro com a casa vazia. Eu acho que enquanto nós não tivermos os deputados aqui presentes, eu acho que não tem o menor sentido. Isso é negar-se o direito de defesa ao deputado IPSE Pinheiro. E ele fez isso, ele chamou o pessoal e o IPSE falou com a casa cheia. Né? A cassação dele estava decretada. A cassação dele se deveu muito à posição dele no que diz respeito ao processo de cassação do Collor. Eu convoco para votar neste instante o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Ibsen Pinheiro. Meus colegas, uma interpretação regimental remete o voto do presidente apenas ao desempate. Prefiro uma lição de Miguel de Unamuno. Há momentos em que silenciar é mentir. O que o povo quer, esta casa quer. E o que esta casa quer, o seu presidente também quer. O voto é sim. Ibsen Pinheiro, sim. Ele tomou uma posição de peito aberto, né, contra o Collor. E eu acho que isso influiu dentro da direita da Câmara, né, no sentido de se obter a cassação dele. Por isso que eu digo, foi muito mais, você tem razão, muito mais pelas virtudes do que pelos pontos negativos da atuação dele. O primeiro processo de pedido de impeachment do Collor foi feito por mim e pelo Lula. Nós fizemos o pedido, entregamos ao pai de Andrade, entendeu? E depois isso ficou engavetado, né? E engraçado que quando houve o pedido pelo Lavenério ou pelo Barbosa Lima Sobrinho, esse pedido meu tinha que ser pensado, e não foi. Foi absolutamente desconhecido, né? E aí esse pedido realmente teve o volume necessário e o apoio da mídia necessária para se obter, né, a cassação do Collor. Eu entrei com esse pedido perante a Justiça Eleitoral. O que fez a Justiça Eleitoral? Ele segurou o processo até o Collor ser presidente. Como ele era presidente, a competência passava para o Supremo Tribunal Federal. Então, o Tribunal Eleitoral mandou para o Supremo Tribunal Federal. O que fez o Supremo Tribunal Federal? Pegou um artigo da Constituição, né, que diz que o presidente não pode ser punido no exercício do mandato por crime anterior ao exercício do mandato. Eles interpretaram nessa linha. Então, eu apenas perguntei, me digam uma coisa, e se o presidente mata a mulher antes da posse? Que fica? Ele assume, não pode ser processado? E, quer dizer, foi evidentemente um arranjo do Supremo para não punir o Collor, porque a eleição dele, do meu ponto de vista, foi fraudada, claramente fraudada. Hoje, aos 81 anos, Hélio Bicudo é vice-prefeito de São Paulo. Com a serenidade de quem cumpre seu dever, o cidadão da lei mantém-se alerta para que sua bandeira, os direitos humanos, não seja corroída pelo passar da história.